Agora sim. Pronto, iniciando a gravação, 19/5/2022, Física na Redação, será que dá match? Estamos aí com o professor Rodrigo e o professor Thales. Isso só antes de começar a aula de fato aqui já, sabe, falando de física, eu só queria apresentar aqui para vocês meu amigo, meu irmão, professor Thaleson. Thaleson, como é o gentílico de quem é da ilha de Itaparica? É você da ilha de Itaparica, é isso? Exatamente, Como é o exatamente. gentílico de lá? Como é que se chama? Itapariquense? Não, eu não nasci na ilha, né? Fui criado lá Sim. na ilha, mas quem nasce em Itaparica, se eu não me engano, porque lá na ilha, Rodrigo, curiosamente, tem dois municípios. Não é um Sim, sim, município sim, sim, só, não sim. saber se você tinha conhecimento, mas muita gente acha que é a mesma coisa. A ilha inteira é chamada de Ilha de Itaparica, só que ela é dividida em dois municípios, o município de Veracruz e o município de Itaparica. Então, quem nasce em Veracruz, se eu não me engano, é veracruzense. E quem Entendi. nasce em Itaparica é itaparicano. Embora você não tenha nascido lá, as suas memórias, que você já me contou muitas vezes, está muito mais associado à ilha de Itaparica. Thales é esse cara Ilha que Santo Antônio de sai, Jesus. só para vocês entenderem, né? Sai desse lugar de interior e vai se graduar, gente, naquilo que para mim é dos cursos mais difíceis da Universidade Federal da Bahia. E eu digo isso assim, não é menosprezando o meu curso nenhum outro, não. É porque, de fato, existe alguma coisa naquela estrutura do curso de física que cobra demais, que tem coisa demais, demais, demais. Tanto que, para se formar em letras, dezembro tem 120 pessoas se formando em letras na UFBA. Em física tem 3, 4 pessoas. E quando você olha para as pessoas, não são pessoas normais. É gente com essa cara igual a de Thales, isso aí. Então, veja só, esse cara que não só é graduado em física na Universidade Federal da Bahia, mas também é mestre, sabe? Então, é um cara que eu tenho um orgulho imenso que pode dar aula em qualquer escola de Salvador. Nos conhecemos no Sartre, mas ele já foi professor do IFBA, já foi ou é professor do Vila, do Vieira, do Oficina, de um monte de lugar. É professor da rede estadual também, é professor concursado, é um cara que eu tenho uma admiração imensa, é um professor que eu sempre digo. Aliás, esse é um traço dos físicos. Pelo pouco que eu conheço dos físicos, os físicos são grandes humanistas, eles falam muito bem sobre as ciências humanas também, escrevem muito bem, são intelectuais, e Thaleson é um cara desse assim, que eu admiro muito e que tem realizado um trabalho. Vocês devem seguir Thaleson, devem seguir a página do Speed, porque ele contribui muito, gente. Procurem Thaleson, porque ele produz muito, muito conteúdo. Só tem um problema, porque ninguém é perfeito. Ele torce por vitória, e aí vocês já sabem que é um sofrimento, é um negócio sério, terceira, quarta divisão. Enfim, meu irmão, fale aí, Val, o que você quiser falar. Eu acho que Tem que esse dar o último direito. detalhe é um detalhe que você poderia ter deixado assim, né, passar. Assim, Rodrigo, é uma alegria muito grande, cara, estar sempre com você. Você é um amigo que a docência me deu, né? Já falei para vocês e vou repetir aqui em público o que eu já falei para você em quatro paredes, quando estamos sozinhos. A gente, no nosso dia a dia, lidando com determinados colegas, né, a gente admira, desenvolve um grau de admiração tão grande que a gente para e começa a ter pensamentos assim, né, na nossa cabeça. Poxa, como teria sido massa se eu tivesse tido um professor no meu ensino médio de literatura, de língua portuguesa, de redação, tão completo, tão inteligente, com essa capacidade, Rodrigo, que você tem, assim, de, de falar sobre a sua área, que você tem. Eu aprendo muito com você, né, nas nossas trocas de experiências, assim, que a gente sempre desenvolve quando estamos conversando, quando você fala do seu trabalho, não só docente, mas o seu trabalho também de pesquisa, quando você se apresenta e apresenta os seus contos nos seus livros que você já escreveu. Então, para mim, Rodrigo, é uma satisfação muito grande. Rodrigo, que é licenciado em Física, mentira, gente, ele é licenciado em Letras pela Universidade Federal da Bahia,
é mestre em ensino de língua portuguesa pela Universidade Federal da Bahia, doutorando agora também, linguística, né, Rodrigo? Seu doutorado, É se não me literatura engano, também. literatura também, né? E está escrevendo agora uma tese de doutorado. Tá, não, já terminou de escrever a tese de doutorado, né? Que eu tive a oportunidade de acompanhar, está em vias de defender e de se tornar um doutor aí em língua portuguesa, em literatura e em tudo mais. Além disso tudo que eu falei, gente, o Rodrigo tem um grande defeito. Ele é um torcedor do Bahia e de péssima qualidade, pessoal. Eu fico insistindo para Rodrigo, dizendo assim, Rodrigo, por favor, vá na Fonte Nova, eu pago o seu ingresso. Porque quando o Rodrigo vai na Fonte Nova, gente, o O Bahia Bahia nunca perde. ganha. Nunca ganha. É uma coisa impressionante. Eu nunca vi algo desse tipo. Acho que nos últimos 10 jogos que o Rodrigo foi na Fonte Nova, isso aí eu estou contando os últimos 10 anos, né, que ele vai um jogo por ano, eu acho que o Bahia não ganhou nenhum desses jogos. Então eu quero que o Rodrigo vá mais vezes, porque uma das felicidades do torcedor do Vitória é ver o Bahia se dar mal. Né? Mas é isso, gente. Vamos começar aqui o tema da nossa aula de hoje, né? Física na redação. Será que dá match? Não é? A gente criou esse tema aí, né? Esse termo por causa de vocês, né? Volta e meia vocês ficavam falando assim, deu match, não deu match, e a gente não entendia. Nós, eu e o Rodrigo, somos do século passado, né? E a gente não entendia o que é isso de dar match. Aí foi que disseram, contaram para a gente que tinha um aplicativozinho, né, de relacionamentos em que quando uma pessoa gostava da outra, dava match, ou seja, né, rolava um casamento ali, uma identificação entre essas duas pessoas e elas iam para um chat de conversa. Eu não me lembro como é o nome do aplicativo, não. Mas rapaz, sempre tem um, né, Rodrigo, que tá ligado Sempre, aí. sempre. Sempre tem um que tá ligado. E aí, exatamente, é o tal do Tinder. E aí eu peguei e falei assim, ó, Rodrigo, eu acho que física na redação, será que dá match? Será que a gente pode? E aí comecei o devaneio, conversando com o Rodrigo, e eu fui falando de uma coisa, e o Rodrigo, cara, isso aí pode se encaixar e tal. E a gente construiu essa aula, e a gente espera que vocês curtam, que vocês aproveitem. Essa aula depois vai estar disponibilizada no canal de Rodrigo no YouTube, né, Rodrigo? Sim, Falando aqui sim. já para vocês de Vamos antemão, presentear em PDF também esses slides aqui. os Vamos colocar lá naquele slides. grupo. Por isso, não saiam imediatamente do grupo, porque a gente vai postar esse slide para vocês. E é isso, é isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá, Qual a Rodrigo. importância de articularmos conceitos da física na redação? Vamos começar falando de redação? Olha só, vocês aí que vão fazer, sobretudo, o Enem, embora quem vai fazer Baiana, quem vai fazer FUVEST, outra coisa, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois que o Enem se repaginou, ele se tornou referência para quase todas as provas do Brasil. Então, é uma diferença pequena, viu, gente? Prova de Baiana, diferença pequena, não é uma diferença tão grande assim. Então, tem um item no Enem que está no edital sobre a correção das redações, na competência 2, que diz assim, deve estar ruim de ler aí, então vou aproximar, que diz assim, ó, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Veja, o Enem espera que você domine a norma culta da língua portuguesa, competência 1, vou pular para a competência 3 agora, que você selecione bem os argumentos, interprete os fatos, opiniões, faça uma relação, sabe, de interpretação também, não é só largar a citação lá, citar um filme e largar lá, interpretar. O Enem espera que você tenha a capacidade de conectar elementos linguísticos. É o que a gente chama de repertório linguístico. Usar as conjunções, os pronomes, as preposições, as locuções adverbiais, isso é a competência 4. E a competência 5 é a sua capacidade de elaborar uma proposta de intervenção. E o que é a competência 2? Veja, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro da estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Veja, a competência 2 tem a ver com a estrutura do texto, mas também com a sua capacidade de relacionar outras coisas. E que coisas são essas, professor? Nós estamos falando de música, literatura, geografia, história, sabe, antropologia, moda, seja lá o que for, cultura pop.
O que você não pode é não demonstrar conhecimento de área alguma, ou então ficar preso só a uma área. Só filme. Filme na introdução, filme no desenvolvimento, filme na conclusão. Não vai, de jeito nenhum. A galera que tira nota 1000, dê uma olhadinha nessa galera que tira nota 1000, para você perceber o que eles fazem. Ó, uma redação aqui de 2014, quando o tema foi publicidade infantil em questão no Brasil. Carlos Eduardo escreveu assim: a quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil, tararã, olha que massa. O cara pegou um conhecimento de história geral. E todo o conhecimento que é trazido fora da realidade brasileira depois precisa ser conectado ao Brasil. Todos os temas da redação do Enem são temas que pedem para o estudante falar sobre o nosso país. Então, foque no Brasil, ainda que não tenha lá no título a palavra no Brasil, fale sobre o Brasil. O Enem é um exame brasileiro e você não conhece a realidade dos outros países para poder falar sobre os outros. O cara falou sobre história aqui. Já o outro também que tirou nota 1000 em 2015, a outra, Amanda Carvalho, sobre violência contra a mulher, ela usou filosofia. Olha isso aqui. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Genial. Veio da filosofia, pegou uma filósofa contemporânea e trouxe para a redação. Já a Larissa trouxe literatura, Machado de Assis, ao falar de intolerância religiosa. E ela começa a redação dela assim: Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas Memórias Póstumas, porque é uma referência ao nome do livro, que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Conectou, sabe, esse olhar pessimista de Brás Cubas à realidade péssima que existe no Brasil em relação à intolerância religiosa. E antropologia, o cara começa assim: Mateus, segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Aí depois ele vai fazer a referência ali com a questão educacional dos surdos. Mas o cara trouxe antropologia para a redação. E, por fim, cinema. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado. Olha só que legal. Então, repertório cultural é esse conhecimento que envolve várias áreas do saber. Cinema, antropologia, literatura, filosofia, história, geografia. E a pergunta é: e por que não física? Ou então, e por que física na redação? Será que essa ciência pode contribuir? Ela tem alguma coisa a contribuir? Porque se Rodrigo for revisitar aqui a cabeça dele em relação à física, o máximo que eu vou lembrar é de velocidade média, ΔS sobre ΔT, e eu não sei quando usar realmente. Eu acho que eu poderia utilizar isso aí. Acho que a física está bem presente na minha vida na hora de atravessar a pista, sabe? O carro vem assim, eu disse: irmão, dá ou não dá? Aqui eu vou quebrar a perna. É a física intuitiva, né, Rodrigo? Irmão, aí eu lembro de ΔS, ΔT. Será que tem alguma coisa a ver? Vou, não vou? Sabe? A gente dá uma olhadinha assim. E, enfim, eu nunca tive um professor formado em física. Vocês estão tendo aula com um cara mestre que vai explicar para a gente agora qual a importância da física, o que é a física, estudar o quê? Física, sabe? Qual é o objeto de estudo? Tá lição? Explique para o seu irmão aqui, ignorante,
O que é? A gente tem, né? A gente tem a física como uma ciência que promoveu, no curso da história, uma ruptura enorme com a maneira que o ser humano pensava a natureza, né? A física, ela traz isso. A física, ela é carregada disso, ela é embebecida disso, né? A gente tem uma física que, a partir de Galileu ali, que é considerado o marco, né, histórico de mudança do pensamento científico, faz com que o homem ele passe a enxergar a natureza sob uma outra perspectiva e que passe a interpretar as leis que regem a natureza, né, a existência do ser humano, né, o tempo e espaço, a ideia de relatividade, de interpretação desses fenômenos, das propriedades das coisas, como é que funciona a estrutura da matéria, de que forma essa configuração da estrutura da matéria vai implicar em situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, a física ela vai surgir nesse contexto, e por ser essa ciência que promove esse despertar na humanidade, a física ela vai estar inserida em diversos contextos. É verdade que o pensamento sobre como se fazer ciência, ele se muda ao longo do tempo, ele se modifica ao longo do tempo. A gente inicia o pensamento científico a partir de uma raiz, de um viés positivista, de um viés determinista, através do método científico com Galileu, mas na medida em que a física vai evoluindo, vai se refinando, vai se polindo, a gente chega no final do século XIX, início do século XX, em que esse paradigma do método científico ele é quebrado, né? A gente rompe com esse paradigma do método científico e a gente passa a ver uma física andar e evoluir conceitualmente livre e solta das amarras do método científico. E a gente consegue evoluir teoricamente na física, mesmo não conseguindo evoluir em termos experimentais e práticos. A gente começa a teorizar coisas que na prática a gente não tem ainda a oportunidade de evidenciar, porque a física permite isso, né? Inclusive a física, esse viés filosófico que a física passa a admitir, permite o desenvolvimento de uma das áreas mais belas do cinema, na minha opinião, e da literatura também, que é a ficção científica, né? Porque, repare, quando o homem começa a falar em possibilidade de viagem no tempo, ou de você viajar para a Lua, ou de você viajar para outros planetas, essas coisas, elas, teoricamente, são possibilitadas pela física. A física aponta para essas possibilidades. E aí essas produções literárias e cinematográficas, elas começam a surgir em virtude disso. Obviamente que é importante, né, que a gente saiba até que ponto a ficção ela está fundamentada na ciência e até que ponto ela não está, né? Mas isso é uma das situações em que a gente consegue evidenciar, né, o poder e o alcance da física. E aí, depois da física, vem todas as outras, né? A biologia, a química, né? E, para a infelicidade de algumas pessoas aqui, matemática não é ciência, viu, gente? Matemática não é ciência, tá? Outra lição, você pode me dar, então, um exemplo aí, um conceito físico, para ver se eu consigo articular na redação? Você consegue, assim, me dizer uma coisa simples, prática, para ver se a gente consegue criar alguma coisa assim e aplicar na redação? Porque até então eu entendi. Acima, a física está presente aí em muita coisa, inclusive nessas possibilidades ficcionais, essas construções. Mas tem algum conceito que você pode trazer aqui para a gente? Me diga aí. Vamos nessa, Rodrigão. Como a gente está aqui para não prometer nada, entregar tudo para essa galera, eu vou lhe dar um conceito que a gente pode usar e vou lhe dar um conceito que muita gente usa, mas de maneira equivocada,
tá? Que não dá para você usar e fazer a comparação, porque a gente vai usar e explorar muito aqui, Rodrigão, me corrija se eu estiver errado, as analogias, né? Sim, Os sim, perfeito. desdobramentos aqui, os Perfeito, perfeito. desdobramentos que a gente vai fazer aqui, são desdobramentos em que a gente vai usar analogias. E a gente vai mostrar para vocês aqui como essas analogias podem ser feitas de maneira adequada. Quando a gente está falando de inércia, a inércia é um conceito que foi construído por Galileu. É Galileu que constrói a ideia de inércia. Pode passar a slide, Rodrigão. É Galileu que constrói o conceito de inércia, mas Newton, ele transforma esse conceito de inércia numa lei, a primeira lei de Newton para a mecânica clássica, que foi sua grande contribuição, não uma das grandes contribuições que Newton trouxe para a humanidade, esse cientista britânico brilhante, Isaac Newton, ele traz o conceito de inércia, ele introduz o conceito de inércia da seguinte forma, ele apresenta da seguinte forma, Newton vem dizer que dois estados fundamentais inerentes aos corpos, quando a gente está analisando o movimento, são os estados de repouso e o estado de movimento com velocidade constante, com velocidade perene. Então, naturalmente, a tendência natural dos corpos é permanecer nesses dois estados que são tidos como estados de inércia. O repouso, que é o estado de inércia, cuja velocidade vale zero. E o movimento com velocidade constante, que é o estado de inércia em que a velocidade permanece a mesma. Ou seja, gente, naturalmente, os corpos tendem a permanecer nesses estados de inércia, a menos que uma ação externa alheia à sua vontade atue sobre esses corpos, tirando, modificando essa condição inerte em que eles se apresentam. Resumindo, se nada externo acontecer, se nenhuma ação externa ela surgir sobre um determinado corpo, esse corpo não vai mudar o seu estado de inércia. O seu estado de inércia vai permanecer o mesmo, tá? Gente, uma das leis de Newton, também da mecânica clássica, é a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, que eu já vi muitos estudantes até falarem comigo, professor, eu citei a ideia de ação e reação na redação e tal. E fazendo uma analogia, que para mim é uma analogia equivocada. Por quê? Porque quando o Newton fala de ação e reação, o que é ação e reação, gente? Se você der um murro na parede, vamos trocar em miúdos. Você deu um murro na parede, você aplicou uma força na parede. A parede aplicou uma força em você. Essas forças são iguais e contrárias e configuram um par ação e reação. Ponto. Isso é ação e reação. Só que porque, na minha opinião, eu acredito que quando se utiliza essa ideia de ação e reação como analogia com a física, se comete um equívoco. Porque sempre que você usa a ideia de ação e reação, você está estabelecendo uma ideia de causalidade, de causa e efeito. Você sempre traz ação e reação no seu texto a partir de uma perspectiva de causa e efeito. Só que ação e reação na física não é uma relação de causa e efeito, não há causalidade, porque ação e reação na física acontece de maneira simultânea. Então, você não consegue estabelecer fisicamente uma ordem cronológica, Rodrigo. Você não consegue dizer, Rodrigo, que a ação precede a reação, pelo menos na perspectiva da física. Só que quando a galera vai escrever isso no texto, Rodrigo, a galera traz a ideia de ação e reação como a ideia de causa e consequência, de modo que apresenta a causa aparecendo primeiramente e a consequência vindo depois. Então, é por isso que, na minha opinião, trazer a ideia de ação e reação é algo equivocado. Mas o conceito de inércia que a gente apresentou inicialmente aí, ele pode aparecer perfeitamente como uma analogia num texto de redação. E o Rodrigo vai mostrar para vocês agora como isso é possível. Quer dizer, eu vou tentar, né? Se eu entendi bem, o conceito de inércia vai me levar à compreensão de que o estado natural de um corpo é a inércia. Esse é o estado natural, até que não venha uma força externa e tire ele desse estado, correto? Exatamente, Rodrigo. Então, vamos tentar. Imaginemos que o tema da proposta textual, e esse é um tema muito possível para o Enem
de 2022, eu vou trazer aqui, eu fiquei investigando temas possíveis para isso, seja o combate ao consumo de droga entre os jovens no Brasil. Esse ainda é um tema grave, porque também envolve saúde pública, ok? E aí eu penso o seguinte, ó, imaginemos que a gente pode estar aqui no meio de um desenvolvimento, talvez num ajuste, cabe até numa introdução, mas eu preferia no meio de um desenvolvimento. E aí eu digo assim, paralelamente ao conceito físico da inércia, em que os corpos tendem a permanecer em repouso, esse quadro preocupante de crescimento do uso de entorpecente entre os jovens permanecerá existindo caso não haja intervenção estatal. Sacaram aí? Eu lamento se você está tentando fazer a redação sem citar nada para não errar, só assim, sabe? Ah, porque eu não vou lembrar. Gente, se você não treinar agora, com certeza você não vai lembrar. Mas se você treinar, você consegue. Somos professores, o Thales consegue falar ali sobre Galileu, ele não leu um livro agora de Galileu para dar essa aula. Eu também consigo fazer citações aqui, não é porque eu li agora, mas é o hábito de fazer isso frequentemente. Então, se você começar a treinar isso nas suas redações, na escola, no cursinho, você vai conseguir fazer no dia. Citar, sabe, o conceito da inércia, nesse sentido assim, toda vez que houver um tema e que for um problema, e sempre é um problema, um tema, você vai dizer assim, fazendo uma analogia com o conceito físico da inércia, você explica, em que os corpos tendem a permanecer em repouso, essa situação continuará se não houver para desenvolvimento, Alex. Eu prefiro, no meio do desenvolvimento, eu acho que fica bem melhor, ok? Eu vou tentar de outra forma ainda, persistência da violência contra os animais no Brasil. Veja isso, outro tema possível. Segundo o conceito físico da inércia, um corpo tende a permanecer estático se a soma de todas as ações externas for nula. De modo análogo, em se tratando da persistência da violência contra os animais, esse problema não será dirimido enquanto políticas públicas não atuarem com eficácia. Quem entendeu aí, quem entendeu, quem curtiu, dá um ok, amém, massa, achei uma merda, diga aí alguma coisa só para a gente ver se continua ou se para por aqui. Inclusive, Rodrigo, uma coisa que a gente gosta de fazer também é, se você tiver alguma ideia aí, né, de um tópico desse aí, ou de um tema desse aí que você acha que você consiga, ou que você tenha concatenado as ideias aí e pensado em algo relativo ao conceito de inércia, nos temas aí que o Rodrigo apresentou, pode colocar aí no chat também. O Rodrigo dá uma leitura depois, quando eu estiver falando, até ele comenta se for interessante e tal. É algo que vocês podem estar fazendo aqui no curso da nossa aula, beleza? Maravilha. Agora eu quero outro, porque esse da inércia tá mole para mim, viu, Thalisson? A galera também pegou. Mariana diz assim, eu pensei no tema do Enem sobre a persistência da violência contra a mulher, né? A mesma coisa você pode utilizar. Não há nenhum problema em você articular um conceito para diferentes temas. Vai ficar muito manjado, nada. A pessoa só vai ler um texto seu, só para lembrar, viu? Só um texto seu. Então não tem problema nenhum, se articule e use para diferentes temas o conceito da inércia, que compreende isso. É importante dizer que é um conceito newtoniano, nem tanto, não precisa ir assim tão específico, sabe? Mas se você quiser usar esse adjetivo, Luna, pode ser, pode ficar legal, sem problema nenhum, assim, demonstra que você tem mais conhecimento ainda do que você está falando. E é newtoniano mesmo, Thalisson? É newtoniano. Maravilha. Vídeos aqui. Esse final, sem intervenção estatal, não tem problema para não parecer a conclusão. Não tem. A conclusão, você já traz a proposta. Você traz. Aqui você está dizendo de onde está o problema, sabe? Você não está dizendo aqui assim, o que deve ser feito. Você está dizendo onde está o problema. É exatamente o que deve ser feito no desenvolvimento. Thalisson, vou dar uma pescada aqui, porque eu gostei dessa palavra, entropia. O que é isso, irmão? Será que dá para usar na redação? Me falei. Entropia, né? Entropia
é um conceito que vai aparecer, inclusive, Rodrigo, em termos de vestibular, é um conceito que não aparece muito, porque o conceito de entropia, ele vai estar associado, assim, só para que a galera tenha uma noção, a gente estuda a ideia de entropia lá no finalzinho das leis da termodinâmica. A gente falou da primeira lei da termodinâmica, que vai falar sobre a possibilidade, sobre a impossibilidade de uma máquina térmica ter 100% de eficiência, né? Uma máquina térmica ela não consegue ser 100% eficiente, é o que garante a primeira lei da termodinâmica. Me ocorreu aqui até agora, Rodrigo, que você poderia utilizar isso aí, não foi algo que a gente combinou, mas é, é, a gente poderia ter, por exemplo, um argumento, né? De acordo com a primeira lei da termodinâmica, nenhuma máquina é 100% eficiente. Então, se o ser humano, né, que tem um cérebro aqui, sei lá, pensar no cérebro como uma máquina que não é também 100% eficiente, você pode fazer uma analogia desse tipo aí, mas enfim, não vamos divagar muito sobre essas coisas não. Gostei, O gostei. conceito de Depois a gente entropia, vai falar sobre isso. depois a gente pode ir, né? Inclusive a galera pode ir, Rodrigo, ao longo, né, na aula que a gente deu no ano passado, tiveram pessoas, ó, me ocorreu aqui agora tal conceito de física que eu pensei em articular numa redação, será que isso é possível? Isso foi uma coisa massa também, né? Com Pensar em certeza. conceitos de física que a gente não pensou e não trouxe aqui para a aula. Mas aí, quando você finaliza a segunda lei da termodinâmica, os enunciados ali de Clausius, Kelvin, Planck, a gente vai para a terceira lei da termodinâmica, praticamente, né? Que é a lei de Nernst, que foi um físico alemão, teorema de Nernst, que vai falar sobre a ideia de entropia e sobre a ideia de irreversibilidade de determinados sistemas físicos que são caóticos, né? A entropia vai falar sobre o grau de degradação de um sistema físico, o nível de desordem de um sistema físico. Vai falar que esse nível de desordem de um sistema físico isolado ele tende sempre a permanecer constante ou aumentar, nunca diminuir, porque você nunca consegue reverter esse sistema físico termodinamicamente falando. Como assim, professor? Imagine um cubo de gelo. Imagine um cubo de gelo. Né? Num cubo de gelo, se esse cubo de gelo ele derrete, virou água. Tá? Você coloca no congelador, ele congela de novo. Você não pode dizer que esse processo de congelar novamente foi revertido. Por que não, professor? Porque você não garante que cada moléculazinha daquela de água está na mesma posição e no mesmo lugar. Primeiro ponto. E segundo ponto, você não consegue garantir também que, se elas estiverem no mesmo lugar, elas voltaram pelo mesmo caminho quando elas foram desestabilizadas. Então, o nível de entropia ali ele jamais vai ser o mesmo voltando pelo mesmo caminho. Você não vai conseguir ter esse mesmo nível de entropia. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai dizer que esse sistema é um sistema termodinamicamente irreversível. Embora você tenha voltado à mesma condição inicial, você não conseguiu fazer isso pelo mesmo caminho. Então, basicamente, a entropia ela vai medir o grau, o nível de desordem, tá? É isso que a entropia ela vai estabelecer, é isso que a entropia vai trazer, né? Ela vai Alisson, falar sobre tem isso. alguma relação entre entropia e lei de Murphy? A lei de Não, Murphy, né? né? Eu acho que lei A de lei de Murphy não é Murphy, nem, lei de Murphy não é nem científica, é científico. não é científica, Né? não, Rodrigo. Lei Para de quem não Murphy é sabe, depois uma pesquisa aí lei de Murphy, é um MU. meme, é um meme científico a lei É de um Murphy. meme científico, né? É um meme É um científico a meme. lei de Murphy. Porque é desordem, né? A lei de Murphy, uma das leis, vai dizer que o biscoito com a manteiga sempre cai virado. É a desordem. É sempre que o Sempre que vai tem de cair. ruim para acontecer sempre acontece. É a minha vida, cara. É a minha vida. A lei Se da as coisas desordem. estão dando errado na sua vida, se prepare, porque a tendência é sempre piorar. Massa, massa, massa. Então, diga aí, deixa eu ver. É isso aí, entropia. Me explique aí só Isso. para fechar, para ver se eu compreendo agora mesmo. Bom, quando a gente está analisando um sistema físico, Rodrigo, devido a essa ideia de irreversibilidade, né?
e de não disponibilidade também de energia, toda vez que a gente tem uma variação, um aumento de entropia, a gente diz que uma parte da energia foi degradada e que essa energia não está mais disponível para aquele sistema físico, porque você não consegue reverter esse processo. É você pensar no seguinte, Rodrigo, você abasteceu o seu carro agora, não é? E aí você ligou a chave e iniciou ali um processo de combustão, e aquele processo de combustão acontece um processo de transformação de energia, em que uma parte dessa energia vai pôr o seu carro em movimento, mas uma parte dessa energia, Rodrigo, ela vai ser dissipada pelo ambiente, né, pelo escapamento do carro, e essa energia não está mais disponível para aquele processo, porque houve degradação de energia, porque houve aumento de entropia, porque tem coisas, Rodrigo, ali que você não consegue controlar, que vai estar justamente associada à entropia, à desordem e ao caos. Então, entropia vai estar associada a isso, à desordem, ao caos. Aumento de entropia representa aumento de desordem, aumento de caos. Quanto maior a entropia de um sistema físico, maior o caos. É por isso que a água fervendo, ela representa um sistema termodinâmico de entropia maior do que a mesma porção de água congelada. Eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo. Essa palavra desordem me ajuda muito, porque a maior parte dos temas do Enem, ou para não dizer todos, são problemas sociais que têm a ver com desordem, que têm a ver com a vida de COD aqui, ó. É bem isso. Então, veja só, bora pensar assim. Desafios para a superação da crise na educação. Crise na educação. Vejamos aí. Crise na educação tem a ver com desordem. Então, acho que dá para fazer uma conexão. Pensemos. Assim, diante dessa realidade em que se verificam escolas sucateadas, professores desanimados e evasão escolar, a entropia, conceito físico associado à desordem de um sistema, tende a aumentar no que tange aos problemas relacionados à educação pública, colaborando para um cenário cada vez mais caótico e incontrolável. Me parece aí que é o terceiro período de um desenvolvimento, entende? O terceiro. Eu gosto de ensinar os meus alunos a fazer desenvolvimentos com 4 ou com 5 períodos. E aí, o terceiro, você já consegue, depois que você cita, você faz uma consideração sobre isso. Ou aí já está um período até grande, né? Ele já está substituindo o que é quase 2 períodos. Então, perceba só comigo. O tema é crise na educação. Nós temos um hábito de culpar o Estado, né? Culpa do Estado, problema estatal. E a gente não diz em que o Estado é culpado. E uma coisa muito boa no texto não é só citar um filósofo, um teórico, mas uma coisa muito boa é você dar exemplos nítidos do problema. Onde é que está essa crise na educação? Escolas sucateadas, professores desanimados, evasão escolar. Isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom. Pode se estabelecer, eu vou deixar a óptica para Thales, viu? Pode se estabelecer uma relação entre a entropia e utilizar essa ideia para justificar alguma ação, deixar para ele também. Veja só quero voltar aqui à minha parte mais específica da redação. Eu quero que vocês pensem no seguinte, de sempre darem dados mais claros. Escola, essa parte aqui, ó, você vai fazendo encadeamento de informações. E, por fim, sempre explica qual é o conceito. Não diga sobre um filme, um teórico, sem dar uma explicação rápida. Agora, é a lógica também de ser sucinto, não é? Ser sucinto, assim, veja aqui, uma frase eu mato a coisa, ó. A entropia, conceito físico associado à desordem, essa capacidade de ser objetivo também se treina escrevendo redação. Vou dar só mais um exemplo. Desafios para a superação da crise na saúde pública agora, pública. Veja, diante desse nível de entropia, para fazer menção ao conceito físico, olha que legal, para fazer menção ao conceito, aí você pode dizer o nome do físico, a desordem na saúde pública cresce contribuindo para o aumento da mortalidade infantil, as filas de espera, os erros médicos e a indignação popular. Sacou? Como essa efervescência das coisas, da entropia,
essa desordem vai causando uma série de coisas. Thalisson, comente aí, irmão, sobre essas falas. O que a galera escreveu aqui, eu tentei responder no chat. Teles traz: pode-se estabelecer uma relação entre entropia. Teles, gente, é porque eu tenho intimidade, viu, gente? Mariana, tá? Minha aluna linda, querida, maravilhosa, Vieira. Mas aí é a intimidade que a gente tem, né? Então, por isso que eu chamo de Teles. Pode-se estabelecer uma relação entre entropia e utilizar essa ideia para justificar como alguma ação de combate não é 100% eficaz? Eu acho que você poderia relacionar isso com a primeira lei da termodinâmica, é, Teles, que eu comentei aqui, que a primeira lei da termodinâmica apresenta que nenhuma máquina térmica é 100% eficaz, ou seja, nenhuma máquina térmica consegue converter 100% de calor em trabalho. Então, acho que você poderia correlacionar isso aí com algo que não é, alguma ação que não é 100% assertiva, que ela não consegue ser 100% eficaz, né? Eu acho que você poderia correlacionar mais com isso do que com a ideia de entropia. Acho que entropia se encaixa mais com a ideia de caos, de desordem, de coisas que são incontroláveis, não é? Bruna traz aqui uma citação aqui sobre a teoria do caos, né? O famoso efeito borboleta, não é? Que inclusive tem um filme, né? Chamado Efeito Borboleta, que fala como situações, eventos simples podem desencadear eventos caóticos em outros lugares. É algo também que vai estar relacionado aí com, com Efeito isso aí. borboleta é um meme da física também, Thales, ou tem fundamentação? Não, tem fundamentação. O efeito Tem borboleta fundamentação. está associado a uma área da física chamada de teoria do caos, tá? E esse lance da óptica e a ilusão das imagens aí de Bianca? Bom, é isso, Bianca, a ilusão das imagens, ilusões de óptica, você poderia correlacionar isso aí, Bianca, com o seguinte, com a tentativa de passar algo, uma imagem de algo que não pode ser, né? Algo, sustentar algo através de aparências. Eu teria que ver qual é o tema, né? Eu acho que caberia Que alguma é coisa trazido. relacionada à política, não, Thalisson? Uma coisa assim, sabe? A atuação dos políticos no Brasil e tal coisa. E aí poderia se falar que os políticos constroem uma imagem que de fato não é. Eu vou, O que nos faz pensar, ou que faz retomar o conceito da física, da ilusão das imagens no campo da óptica. Né? eu vou colocar assim, ó, o seguinte aqui, Rodrigo. É, Sob uma perspectiva de uma lente convergente, objetos possuem dimensões maiores do que o que eles realmente possuem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que se você usa uma lente convergente para observar um objeto, a imagem que será produzida a partir dessa lente convergente é uma imagem que, em geral, é uma imagem ampliada, maior do que o que, de fato, esse objeto é, é, representa, né? Uma lente convergente tem esse poder de ampliação das imagens. Então, talvez você possa correlacionar isso aí, dizendo que, às vezes, a gente transforma um problema e dá uma dimensão ao problema muito maior do que o que ele realmente possui. Então, você superdimensionou um problema. A mesma coisa você pode utilizar para a lente divergente, que teria uma função contrária, né, de reduzir, de compactar, ou um espelho convexo também, que teria essa função de reduzir, de compactar, né, o tamanho de um objeto. A gente consegue ter uma visão mais ampla, inclusive, né, quando você utiliza um espelho convexo, porque ele consegue condensar as imagens, produzir imagens menores, e isso aumenta o nosso campo visual. Inclusive, é o espelho que a gente usa em saída de garagem, né? Toda saída de garagem tem um espelhozinho desse, né, Rodrigo? Que é um Sim, sim. espelho esférico, convexo, que ele te ajuda a ampliar o campo visual. Esse espelho convexo também ele é utilizado no retrovisor dos carros para evitar o ponto cego, né? Para aumentar essa amplitude visual. Então, talvez você possa argumentar nesse sentido aí, mas acho que a gente precisaria ver
o tema. E é uma pergunta o tema. aqui, e é uma pergunta aqui se precisa simplificar. Não, fique tranquilo. Nada de simplificar. Faça o que tem que ser feito. Explicar tranquilamente. Quem lê seu texto são professores de língua portuguesa, gente que tem contato com o texto, sabe, com vocabulário mais complicado. E se eles tiverem uma dúvida, eles vão pesquisar alguma coisa. Não tem essa preocupação de simplificar, não. Tem a preocupação de ser sucinto e objetivo. É diferente. Porque isso aqui, gente, ó, como qualquer outro repertório pode te fazer, sabe o quê? Você entrar num rumo de citação e não sair tão cedo e passar 10 linhas nisso. Eu, como professor de redação, o que mais eu vejo é isso, a pessoa começou assim, ó, um filme, tararararara, e conta, e fala, e diz, e tem uma personagem, parará, quando vê, ela tem 8 linhas, o que deveria ter em 2 ou 3 no máximo. Entende? Então, a preocupação maior é como usar um repertório sociocultural, sabe, científico, de modo objetivo. Falou e voltou para o tema. Mas quanto à linguagem, não fique com essa preocupação, não. Outra coisa que eu fico assim tentando usar na redação é lei de atração e repulsão, Thalisson. Me diga aí, que negócio é esse? Tem a ver com os corpos se atraem, com essa onda assim, sabe, daquele calor do namoro? Como é isso? Me diga aí. Ô, Rodrigo, essa lei da atração e repulsão, ela só se aplica à física, né? Ao amor, a gente não verifica, né? O amor, ele mostra que os opostos, Cara, os você é um poeta, iguais, você é um os coach do maiores, os amor, menores, né? As você é um pessoas, cara. elas se atraem, né, Rodrigo? As Que pessoas se isso, atraem. cara? Que isso? Você. E a força que promove essa atração é uma força que não enxerga o sinal positivo, negativo, homem, mulher, né? Homem, homem, mulher, mulher, enfim, né? Gênero, se a pessoa é cisgênero, se a Cadê pessoa é as palmas para transgênero, o se ela é professor não Thales, binária. gente? Cadê as Então, palmas o para ele? amor é essa Cadê? força maior Cadê que nos une, as palmas independente no, daquilo que nós somos, na né? mensagem aí, por favor? Esse cara é um poeta, esse cara é um. É Mas, possível. mas no contexto do eletromagnetismo, observaremos, Rodrigo, observaremos o seguinte, contexto. Obrigado, pessoal, obrigado. No contexto do eletromagnetismo, a gente vai observar o princípio da atração e repulsão para cargas e para polos de um ímã, né? Então, quando a gente está se referindo a cargas, a gente se refere ao sinal de positivo e negativo, tá? Quando a gente se refere a ímãs, a gente está fazendo a referência aos polos, polo norte e polo sul magnéticos, tá? Mas a lei vai ser a mesma para os dois, seja para os polos ou para as cargas. A gente vai dizer que, pela lei do eletromagnetismo, o princípio da atração e repulsão, que é um dos princípios básicos do eletromagnetismo, as cargas ou polos iguais se repelem, ao passo que os opostos se atraem. Então, é isso aí que a gente observa, o princípio da atração e repulsão, e Rodrigão vai mostrar para vocês como é isso na redação, como isso pode Pois é, estar mas na eu fico redação. tentado, viu, irmão, a pensar que isso se estende à física. Fico tentado, e ainda mais quando eu vejo os exemplos, sabe? Aqui em casa, dona Michele, aí em sua casa, dona Laisa, Laisa é uma pessoa séria, Laina é uma pessoa séria, sabe? E você é essa pessoa que a gente conhece. Então, assim, eu não sei, mas eu acho que vai além da. Personalidades. Bom, vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Eu vou satisfazer a sua fala. Ah, Personalidades opostas geralmente se atraem mesmo. Isso é uma coisa impressionante, gente. Se vocês aí, por conhecerem minha exemplo, aqui eu tenho esposa, meu aluno ela Elício tem aqui, ó. uma personalidade. Elício Você Santos olha está para mim, aqui. É um cara sério, sabe? É um cara. Obviamente, ele vai atrair outras garotas mais engraçadas, mais. Então, assim, eu imagino, né? Eu vou conversar com ele depois aí. Ele tá rindo aí, ó. É uma figura aí do Septic, Elício, pô. Tá? Fale, Thalisson, fale. cara, olha, a Alice concordou com você, que é um cara seríssimo. Então, Rodrigo, você sabe, né, que
minha personalidade, né? Eu sou um cara, assim, muito sério, uma pessoa muito tímida e fechada, um cara muito retraído, observador, não sou de falar muito, né? Chego nos lugares, nas filas de banco, não fico conversando com as pessoas que eu nem conheço, contando os problemas da minha vida e mostrando o quanto esse país está desgraçado e lascado. Eu não faço isso nas filas de banco, de médico, no supermercado, quando eu vou na lotérica, né? Eu não interajo com as pessoas no meu dia a dia. Eu sou um cara muito fechado, muito recluso. Já minha esposa é uma pessoa que tem uma personalidade contrária, né, Rodrigo? Ela é uma pessoa Conta muito piada, comunicativa, conta muito clara e piada. tal, conta piadas assim, né? Então, é assim. Acho que é assim, né? Pessoas Vamos com tentar, vamos personalidades tentar. opostas. Desafios Jogue para o duro. combate ao capacitismo no Brasil. Prof, eu não sei o que é capacitismo. É o preconceito para com as pessoas com deficiência. Sabe? Você olhar para uma pessoa com deficiência e ver só incapacidade, ou ver incapacidade, você não acreditar que essa pessoa também gosta de, sei lá, de stand-up, que ela tem relação sexual, que essa pessoa tem preconceitos, é mal-humorada, que ela é um ser humano como qualquer outro. Isso é capacitismo. Então, bora tentar aí, desafios para o combate ao capacitismo no Brasil. Na física, conforme o princípio da atração e repulsão, cargas opostas se atraem. No contexto social brasileiro, infelizmente, a realidade é inversa quanto a empatias aos diferentes. Eu vou ler isso aqui de novo para vocês, que eu achei que ficou legal. Veja, na física, conforme o princípio da atração e repulsão, cargas opostas se atraem. No contexto social brasileiro, infelizmente, a realidade é inversa quanto à empatia, que é se colocar no lugar do outro, aos diferentes. Diariamente, pessoas com deficiência são rejeitadas socialmente por preconceitos contra as suas limitações e particularidades. E aí, gente, avalia aí, diga aí, mais ou menos, prof, gostei, uma possibilidade, comentem, viu? Não tem essa, não. Desafios para o combate à gravidez na adolescência. Olha outro tema aí possível. Observe isso aqui. A construção é maior. Aqui é uma construção de desenvolvimento mesmo. Tratar o sexo como um tabu é um agravante para a gravidez na adolescência. Digamos que você tenha argumentado na introdução que um dos problemas que gera a gravidez na adolescência é o tabu em relação ao diálogo sobre isso. Aí no desenvolvimento você vai falar sobre o tabu e a questão da gravidez. Aí você diz assim: tratar o sexo como um tabu é um agravante para a gravidez na adolescência. Em vez de a família ter um diálogo aberto sobre relações sexuais e meios de prevenção, muitas vezes constrói-se uma oposição entre o adolescente e esse assunto tão importante. Você entende que a palavra principal ali da conexão é oposição, né? A oposição entre o adolescente e esse assunto. No entanto, tal como o conceito físico da atração e repulsão, os opostos tendem a se atrair. E, nesse caso, essa combinação desassistida pode ser bastante danosa. Não, não, fala sério, ficou legal. Na humildade, eu vou dizer a vocês, mas ficou legal. Conexão aí, pensando como... Isso é muito bom, gente. Gente, eu fui corretor de redação do Enem por 5 anos. Sabe? Não sou mais, não sou mais. Então, se eu fosse, não poderia dizer a vocês. Mas não sou mais. E sei como isso vale muito. A gente encontrar um conhecimento de outra área do saber na redação é uma ideia de que esse estudante, de fato, ele valoriza aquilo que ele aprende, ele assimila aquilo que ele aprende, e ele é capaz de estabelecer conexões. Isso é muito, muito, muito importante. E aí vocês vão ter acesso a esse material e vão poder, sabe o que fazer? Eu vou dizer uma palavra que professores de português detestam, sabe? Os professores, alguns colegas aqui adotam uma postura mais romântica, assim, sobre a escrita, sobre o ensino. Dizer assim, eu vou dizer, vocês podem imitar. Que absurdo, professor, isso é feio, imitar, não sei o quê. Quem me conhece sabe que eu sou um dos defensores da imitação. Eu sou aristotélico completamente. Para Aristóteles, a imitação é um processo muito importante e é um processo criativo. Como é que a gente aprende a falar? Imitando os adultos.
E nesse processo de imitação, nossa, que é diferente dos animais, por exemplo, o papagaio imita, mas não cria nada. A criança cria. No momento que você está aqui aprendendo um texto e se propõe a fazer de uma forma semelhante ao que está aqui, você não vai conseguir fazer de uma forma idêntica, não vai, não vai, a não ser que isso seja feito de uma forma tão técnica que vire um plágio. Mas ter como base isso aqui para escrever o seu texto, ou seja, é uma coisa muito positiva. A gente aprende a escrever bem lendo bons textos, tendo como referência e tentando fazer uma coisa parecida, sacou? Então não tenha problema nenhum com isso. Nenhum, nenhum, nenhum. Tá, lição? Esse é o último ou tem mais, tá, lição? Dilatação térmica. Me diga aí. Cadê Thaleson? Caiu? Esse é o último, Rodrigo. Esse é o último. Então me diga aí. Só que vai ter uma coisa especial no final desse último tópico. A Então, dilatação térmica, galera. O que é a dilatação térmica barra contração térmica? A gente traz aí, dentro da termologia, né? No estudo da termologia, você tem algumas subdivisões, né? Então, você tem lá a termometria, que é a parte da termologia em que a gente estuda a temperatura, o seu processo de medição, os seus conceitos. Então, a gente visualiza isso na termometria. Depois a gente vai ter a parte da dilatometria, ou dilatação térmica, que a gente estuda um dos efeitos da variação, da mudança de temperatura sobre os corpos, né? Aí a gente vai seguir para a parte de calorimetria, que a gente vai estudar o calor e os seus efeitos, conceito de calor e os efeitos associados aos conceitos de calor. A propagação do calor, que é a maneira com que o calor ele se propaga, é transmitido de um corpo para o outro, de uma matéria para outra. E vamos falar também do estudo dos gases, né? Estudo dos gases a gente estuda também na termologia. E, por fim, as leis da termodinâmica. Então, essa área da física, a física térmica, ela vai estar subdividida dessa forma. A dilatação é uma dessas subdivisões. E a gente observa o seguinte, gente, que de maneira geral, né? Via de regra, mas vamos lembrar que toda regra possui uma exceção ou tem exceções, mas via de regra, toda vez que você aquece um corpo, esse corpo tende a se expandir, ou seja, ele tende a sofrer uma dilatação, tá? Isso só não vai acontecer nas situações em que a dilatação é considerada anômala. E essa dilatação anômala, ela é observada em situações muito específicas, com a água, com o ferro e com o bismuto. Então, a gente tem situações bem específicas em que a gente observa um comportamento antagônico ao que eu falei aqui. Mas, via de regra, o que acontece é, se você aquece, o corpo tende a se expandir, tende a se dilatar. Se você resfria, se você diminui a temperatura, o corpo tende a se contrair, tende a sofrer a chamada contração térmica. A dilatação aí, ela vai estar subdividida da seguinte forma: nos sólidos, ela pode ser linear, superficial, volumétrica, pode passar no óleo. E nos líquidos, ela vai ser sempre na perspectiva volumétrica. A gente vai ter dilatação anômala, que vai acontecer em casos bem específicos, como eu falei com vocês. Beleza? Luna pergunta, tem como usar o conceito de campo elétrico na redação, no sentido de ser uma zona de influência gerada por um ente físico? Luna, eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, não, Luna, mas eu acho que você pode, se a gente pensar no campo elétrico como a modificação sofrida pelo espaço devido à presença da carga elétrica, ou seja, aquele espaço passa a sofrer influência da carga elétrica por conta da sua existência, você pode colocar o seguinte: da mesma forma que uma carga elétrica modifica o espaço em sua volta, permitindo a existência de interações elétricas nesse espaço, um professor motivador numa sala de aula
pode exercer uma influência positiva, melhorando o engajamento dos estudantes com o estudo, né? Então, eu usei um exemplo aqui em que você pode fazer, sim, essa analogia, Luna, tá? Essa Alisson, analogia aí, deixa eu ver quando se eu se traz essa entendi. questão de zona de influência. Vai lá, Deixa eu ver se Rodrigão. eu entendi. Dilatação térmica, então, é quando uma matéria é aquecida, ela tende a se expandir, é isso? Quando a matéria é aquecida, ela tende a se expandir. Eu lembro do ano Exatamente. passado, ó, para você ver que eu aprendi algumas coisas. Na exceção de algumas matérias, como a água, que ela não se expande, ela contrai. Não, a água, Rodrigo, ela não vai se expandir numa faixa bem específica de temperatura. Se você aquece a água de 0 a 4 graus Celsius, ao invés dela se dilatar, ela se contrai. Não é E sempre que a água vai se comportar de maneira anômala, só nesse intervalozinho de 0 a o 4 graus ferro Celsius. também. De 4 em diante, isso vai acontecer. O ferro também, em situações bem específicas, eu não me recordo agora a faixa de temperatura que isso ocorre com ferro, mas o ferro também em situações bem específicas. Se eu não me engano, o ferro tem que estar no estado líquido também. E o bismuto, a mesma coisa. A gente vai observar para faixas bem específicas de temperatura. Tá? Não é Thalisson, o todo, o comportamento como um todo. bora propor essa galera que está aqui, então, para eles fazerem aí uma articulação de um período, gente, de qualquer momento aí, introdução, desenvolvimento, conclusão. Geral, de conclusão não cabe tanto, né? Óbvio. Mas sobre dilatação térmica, a gente vai propor aí 4 temas e vocês vão usar a dilatação térmica dentro de uma redação. Vocês vão escolher, ó, desafios para o combate à gravidez na adolescência, desafios para a superação da crise na saúde pública, para a crise na educação ou persistência da violência contra a mulher. Quem faz aí um período, a gente vai aguardar aqui de boa e vocês vão postar, beleza? Vocês vão postar esse período aí. Vamos aguardar aqui, posta aí no chat, tá bom? Quem tiver, quando vocês estiverem finalizando aí, vocês podem colocar no chat que a gente vai fazer a leitura e ver se você fez uma correlaçãozinha é, adequada, né? O Rodrigo, curiosamente, esses 4 temas aí foram os temas que você trouxe nos tópicos anteriores ou não? Foi Exatamente. errado? Ok. Grande mestre Rodrigo, tá? Então é isso, gente. A gente está tentando aqui trazer essa proposta de ampliação de repertório. E, às vezes, Rodrigo, não é nem uma ampliação de repertório, né? Muita gente tem esse repertório disponível. Olha a Luna aí, Rodrigo. Luna conhece, sabe o conceito de campo elétrico, ela tem conhecimento do conceito de campo elétrico, ela já conseguiu é, é, concatenar a ideia de campo elétrico como um argumento que pode ser utilizado numa Exato. construção de um Irmão, eu texto. vou fazer uma interrupção a você, não me leve a mal, não. Que aí é só coisa de professor de produção textual que pode falar. Eles vão precisar ficar em silêncio um pouquinho Para para as poder ideias entender o que pode. chegarem. Valeu. Vamos dar aí Mas uns vou minutinhos botar um para som para eles. você curtir aí, ver se você quer que Aí, um sonzinho de fundo aí, só para você, para inspirar essa galera por 3 minutos ou 2. 9h11 a gente está de volta aqui com vocês. Rodrigo, repete o tema do período. Dilatação térmica é o repertório para ser utilizado e vocês podem escolher qualquer um desses temas aí para relacionar dilatação térmica ao combate à gravidez na adolescência, dilatação térmica à crise na saúde pública. Vocês que vão fazer essa associação.
Rodrigo, o som não está dando para escutar, não. Quem será o primeiro ou a primeira que vai apresentar aí? Tá dando para ouvir alguma coisa, Thalisson? Estava dando para ouvir alguma coisa, Thales? Eu estou fazendo o meu aqui também. Por favor, silêncio, que eu preciso de concentração. Estou tentando produzir o meu período para ser criticado. Mas não está Estava dando para dando ouvir o para seu ouvir alguma soninho. coisa? Estava não. Não está dando para ouvir nada. Não estava, cara. Rapaz, que cara estranho. Vamos lá, temos aqui minha aluna Vi escreveu aqui. Assim como o processo de dilatação física, tudo poderia estar com letra minúscula, processo de dilatação física, um conceito físico que delimita que todo corpo exposto ao calor tende a dilatar. Os problemas relacionados à saúde crase pública no Brasil, também aumentam e perdura se cada vez mais. Eu acho que está no caminho, falta pouca coisa aí, Vi, pouca coisa. Se cada vez mais são aquecidos pela desatenção pública, sabe? Aquecidos pela desatenção do Estado. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas a estrutura, o caminho está perfeito. Perfeito. O professor Thales escreveu aqui. Com a evolução dos estudos acerca da estrutura fundamental da matéria, os físicos perceberam que, de um modo geral, ele escreve bem, ele quer tirar se aparecer também.
sabe? Porque ele é mestre e tal. Vou Corpos fazer o Enem esse ano, Rodrigo, viu? Só um detalhezinho aí. é o quê? Vou fazer o Enem esse ano. Vai É a fazer, minha né? vez, né? A gente no Speed, todo ano alguém tem que fazer o Enem, esse ano sou eu. Maravilha. Os físicos perceberam que, de um modo geral, corpos aquecidos tendem a se expandir. De maneira análoga ao observado na física, as constantes violências sofridas pelas mulheres crescem cada vez mais aquecidas pelo exacerbado machismo e impregnado na sociedade. Boa! Bota aquele óculos aí, irmão de mito. Bota aquele óculos Broquei, aí. broquei. Rapaz, tá lindão, cara. Lindão. Agora, se você me perguntar em que parte da redação isso aí vai estar, eu não sei. Eu não sei se isso é uma introdução, não sei se isso é um Cara, desenvolvimento, eu não faço a mínima ideia de onde gente, esteja isso analisem aí. também aí, podem criticar o texto do professor aí. Podem. Eu gostei muito, nem vi nada aí de. Eu posso ler de novo para encontrar, mas achei excelente. Se encaixa bem na introdução, né? Aí Mariana também diz uma ótima intro. É o prof de vocês, eu falei que eu não estou chamando uma pessoa aqui qualquer. Não ia chamar só um cara que sabe estudar o que é um lançamento, sabe? Calcular acústica. Não, o cara é articulado, muito, muito bem articulado. Bruna diz assim: segundo o conceito de dilatação térmica, vírgula, quando se aquece um corpo, em geral, ele tende a se expandir. Eu colocaria um ponto, um ponto. Em contrapartida, junto, em contrapartida, ponto, existe no singular uma série com acento de desafios para que, não tenha esse acento, a saúde pública brasileira funcione de forma ideal. Se tais fatores não forem corrigidos, tal situação se ampliará acento cada vez mais. Maravilhoso, Bruna, muito bom. Apenas fazer essas correções aí, mas a lógica, que é o mais importante e o mais difícil de fazer, você fez muito bem. Se isso não for feito, a situação se ampliará. Muito bom, querida. Muito bom. Vou ler só mais de uma pessoa e aí a gente vai para o encerramento. E eu tenho os avisos do encerramento: não percam, não percam, não percam. Luna. Luna diz assim, semelhantemente ao conceito físico de dilatação térmica, conceito, poderia usar um sinônimo aí, este que prevê a expansão de um corpo à medida que ele é aquecido, a violência contra a mulher também tende a ser ampliada com o descaso estadual. Maravilhoso, maravilhoso. Aí não tenho nem o que falar que Luna é uma das melhores alunas que eu já tive. Olha aí, leu o dia aí, meu irmão. E aí, Thales? Conforme o conceito físico denominado como inércia, o Ian foi para inércia, um termo a que se refere ao repouso de um corpo, caso a soma das forças resultantes direcionado a ele seja nula, espelhando isso na realidade brasileira, caso não haja uma mobilização por parte do governo, aí a educação ainda estará estagnada. Eu gostei, não sou o... Mas a correlação, a analogia que você fez, para mim, foi bem empregada. Eu Sim, não sei sim. aí se a estrutura textual que Tem uma avalia vírgula Rodrigo, ali mas e a uma analogia coisa está aqui. correta. Agora ele foi para a inércia, né? Ele não foi Foi para. para a inércia, Mas exatamente, eu para entendi. Se dilatação. não. Mas está Tá valendo, valendo, Rodrigo, tá está valendo. valendo. Guilherme também diz assim: dilatação térmica é o conceito de aumento de um corpo devido à crase e influência de altas temperaturas. Aí, rapidinho, Rodrigo, acho que a gente tem que tomar cuidado com o conceito para ele não ser empregado de maneira equivocada. A dilatação é um conceito de aumento de um corpo, né? Tá correto isso, devido à influência de variação, de aumento de temperatura. Não vai acontecer dilatação somente em altas temperaturas, não, Guilherme. Vai acontecer a dilatação para qualquer aumento de temperatura, seja um aumento de uma temperatura. Por exemplo, um corpo ele vai dilatar se você aumenta a temperatura dele de 1 grau Celsius a 5 graus Celsius. Perceba, eu estou em faixas de temperatura aqui baixas, né? Eu não preciso estar em altas faixas de temperatura para que haja a dilatação térmica. Então, essa parte aí de altas Altas, temperaturas, né? eu Altas. substituiria isso aí.
tá? Ok. Aí eu colocaria uma vírgula. Processo este que ocorre nos gráficos nacionais a respeito da incidência de gravidez na adolescência. Muito boa a colocação. Altas temperaturas, aí mais uma vez que o professor chamou a atenção, podem ser comparadas a problemas como a falta de conversa sobre questões sexuais na conversa familiar, no diálogo familiar e do próprio descuido dos jovens. Ok, agora cuidado para não ficarem reféns da análise, tão reféns e deixando o texto correr e tentando dizer assim, olha, eu estou relacionando, viu? Eu estou relacionando. Falou ali, fez uma análise, deixe sua redação correr, para não ficar preso o tempo inteiro e tentando fazer equiparações. Isso se equivale àquilo, entende? Não fique com tanta preocupação assim. Tá, a lição eu Eu acho que a acho que galera... Rodrigo, eu acho que aquela questão de ser do sucinto que você colocou, né? Não, Guilherme, aqui a gente está aprendendo. Aqui a Exatamente. gente está aprendendo. Esse é o espaço de construção, desconstrução, né, Rodrigo? E a gente Exato. aprende assim. Isso é importante. Essa movimentação de vocês é importante. Eu escrevi uma aqui, deixa eu ver, ó. Na física, em geral, quando a matéria sofre um aumento de temperatura, ela tende a se expandir. No campo social, há uma relação de semelhança. Toda vez que um problema é aquecido pela falta de ações assertivas por parte dos poderes públicos, espera-se seu trágico crescimento. Analogamente, a crise na saúde pública é um exemplo disso, já que a história que a histórica desassistência política e os diferentes casos de corrupção têm contribuído para esse entrave. Sacaram aí? Ô Rodrigo, Diga aí. deixa eu falar aqui sobre o que você falou de imitação. Quando eu escrevi o meu tópicozinho aí que eu trouxe, eu li que eu não sou besta, nem sou menino, e tentei fazer uma imitação usando as minhas palavras. E aí, pelo que eu percebi, parece que eu consegui fazer isso com uma certa felicidade. Então, gente, não tem vergonha nenhuma, não há. Isso não vai lhe tornar uma pessoa inferior por você tentar ver como uma pessoa que tem mais experiência que você estrutura as argumentações para você desenvolver as suas próprias argumentações também, na minha opinião, né? Rodrigo tem mais propriedade para falar do que eu, mas eu acho que está de acordo com o que ele já defendeu aí de imitação, o jogo da imitação. Inclusive tem um filme muito bacana com esse nome. Fala sobre Perfeito, o Alan perfeito. Turing. Galera, só para vocês não saiam agora, vocês ficaram aí até aí, essas 36 pessoas, 34. Ouçam só o que eu tenho a dizer a vocês. Se tem alguma coisa que a gente pede apenas a vocês, é esse retorno nas redes sociais. Dá uma força, com certeza, Thales, você vai postar alguma foto. Eu fiz aqui um print da gente, vai postar alguma coisa, passa lá, adiciona o professor, dá um ok, diz que a aula foi ruim, foi boa, sabe? Diz alguma coisa sobre a aula. Olha aqui os lugares de comunicação de Thales, prof.thaleson. Continua esse mesmo, Thaleson? Continua. Speed, prof. Rodrigo Lima Maciel. Esse curso não tem mais, não, esse Instagram aqui de baixo, era para eu ter tirado. Thaleson é um dos professores de uma isolada de física para a preparação de Baiana, Enem e de um monte de coisa. Thaleson pode dar aula particular, não sei. Entre em contato com ele, porque assim, gente, ó, para encontrar lugares, sabe, para alcançar lugares maiores, é preciso fazer esforços maiores. Você entende isso? Então é preciso se dedicar um pouquinho mais. Procura o professor Thaleson, procura o curso dele, procura o projeto dele para vocês estudarem, porque física, química, biologia, para quem quer fazer medicina, veterinária, são áreas assim importantíssimas. Ok? Fica aí o recado para vocês. Adicione o Valeu, Rodrigo. professor. Atualmente a gente está com a nossa turma extensiva, né, que está em andamento no Speed. A gente vai lançar alguma coisa lá para o segundo semestre, mas para esse primeiro semestre a gente tem a nossa turma na Isolada, então qualquer dúvida que a galera tiver, pode mandar lá nos perfis que a gente vai falando. Rodrigo, fale um pouquinho sobre o seu curso de redação. Então, aí, o curso de redação tem uma turma em andamento, que já começou desde fevereiro.
e que ela continuará em andamento. Vem o segundo semestre, mas é uma turma de uma galera que já escreve bem, uma galera que já sabe o que é introdução, desenvolvimento, conclusão, já tem repertório e vai mais afinar nesse segundo semestre. Se você já tem noção disso, dessa introdução, desenvolvimento e conclusão, e queira participar, acontece toda quarta-feira, às 19h30, uma turma já em andamento, ok? Prof, eu queria pegar do zero, queria participar, gostei, sabe? Queria participar do seu curso do zero. Tem turma nova, dia 1º também, funciona 1 hora depois, de 20h30 a 21h30, tem uma turma para a galera que está entrando. Não há dúvida de que essa turma vai ser formada. Não há dúvida nenhuma, já tem gente já inscrita e só esperando a hora para começar. A primeira aula, que é uma aula, inclusive, também inaugural, dia 1º de junho, uma quarta-feira. Beleza? Quero mais informações, prof. Gente, aí nesse slide vocês vão ver as aulas do primeiro semestre, só para vocês entenderem aí, ó, de como é um curso de redação, como é a diferença, porque ele trabalha muito com repertório para você ficar afiado, beleza? As aulas ficam gravadas no Classroom, então lá você tem tanto a aula gravada no YouTube, quanto também em PDF, o material da aula, ok? As redações são corrigidas em um site, eu que corrijo, mas é em um site, uma plataforma, sabe? Você, por exemplo, você clica aqui, eu te digo por que eu marquei aquela expressão ali, entende? A redação sai com a nota no modelo do Enem, eu mando áudios também para o aluno, ele pode entrar em contato comigo qualquer hora do dia. Esse é um pouquinho do que eu tenho para mostrar para vocês do nosso curso de redação, chamado Língua e Cultura. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham dado match, tá? E é isso, um abraço para todo mundo. Um abraço para meu irmão, professor. Valeu, galera. Carlos. Valeu, brigadão pela participação de vocês. A gente fica muito feliz de estar fazendo esse trabalho aqui com vocês, viu, gente? Brigadão, valeu. Tamo junto. Professor? Oi, pode falar. Diga. É que eu pedi o nome do seu canal do YouTube para me inscrever. Coloca lá, Rodrigo Lima, Literatura. Eu não lembro o nome do canal, não sei se o canal tem um nome, está com o meu nome o nome do canal, Rodrigo Lima, Literatura. Mas com certeza... A gente posta no grupo, Rodrigo. A gente posta eu vou postar também no grupo. Só vocês esperarem um pouquinho, eu vou carregar o vídeo e daqui para amanhã de manhã eu estou colocando no máximo para vocês, tá bom? Boa noite. É isso, para quem perdeu a aula de hoje, né? Acompanhar Isso, novamente. Exatamente, Dandara, exatamente. Bom, valeu, gente. Beijo, gente. Obrigadão, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, galera. Valeu, gente. Tchau. Falei, tchau, tchau. Olá, tá